Oi, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar no nosso capítulo 4 e falar sobre equações. Só que como a gente já viu tudo sobre equações do primeiro grau com uma incógnita, chegou a hora de dificultar as coisas um pouquinho, mas também nem tanto. Agora a gente vai falar de equações ainda do primeiro grau, porém com duas incógnitas. Então, vamos lá pensar. Primeiro, o que é uma equação? Segundo, o que é ser do primeiro grau, que é importante. E terceiro, duas incógnitas. Aí sim, a gente vai moldar nossa cabeça para pensar desse jeito o que é uma equação do segundo grau com duas incógnitas. Essa aula vai ser dividida em dois, como vocês já estão acostumados. Uma referente à tarefa de sexta-feira, que é esse vídeo aqui, e a outra referente à tarefa de segunda-feira, que é o próximo vídeo. Esse vídeo eu vou falar sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas. Já no próximo vídeo eu vou falar sobre um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Bem parecido, né? Mas bem diferente de resolver. Bom, então, recapitulando, esse videozinho aqui é para a tarefa do dia 23/10. Já o próximo videozinho vai ser para o dia 26/10. Um para sexta, um para segunda, como vocês já estão acostumados. Beleza? Então, vamos começar aqui o vídeo já. Bom, pessoal, aqui é um pequeno resuminho do que eu já falei com vocês. E aqui tem o nosso foco de hoje. Nossas equações do primeiro grau com duas incógnitas agora. Quase que eu falei com uma, porque eu já falei com uma todo tempo, né? Então, vamos lá. Equações precisa ter igualdade. Então, uma equação tem igualdade e pelo menos uma letra. Primeiro grau, que significa que as minhas letras são elevadas ao expoente 1, ou seja, não tem, por exemplo, x², certo? Isso é uma equação do segundo grau. E se tiver um x elevado a 3, vai ser uma equação do terceiro grau, beleza? Aqui, com duas incógnitas, tem duas letras pra gente. Então, vamos dar aqui uma olhadinha nos nossos exemplos. Aqui, temos x mais y é igual a 5. Isso daqui é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Por quê? É uma equação, tem igualdade de pelo menos uma letra. É do primeiro grau porque as minhas letras são elevadas ao expoente 1. Quando não aparece expoente, é 1. Né? Por exemplo, 3 elevado a 1 é igual ao próprio 3. A gente não sai escrevendo 3 elevado a 1, a gente escreve só 3, né? Aqui é a mesma coisa. E tem duas incógnitas, tem x e tem y. Aqui, essa próxima, tem igualdade, tem pelo menos uma letra, né, para ser equação. É do primeiro grau, as minhas letras são elevadas ao expoente 1. E tem duas incógnitas, A e B. Certíssimo. Aqui, 5w mais 7y igual a 0, 7x igual a 0. É uma equação? Sim, tem igualdade. É do primeiro grau? Sim. Por quê? Porque as minhas letras são elevadas a 1. E tem duas incógnitas? Tem. W e x. Beleza, dá uma olhada nessas daqui. Essa aqui é uma equação do primeiro grau com uma incógnita, então não é o que eu estou procurando agora. Essa aqui é uma equação do segundo grau com duas incógnitas, não é. Por que segundo grau? Porque é elevado a 2. Essa aqui é uma equação do segundo grau com uma incógnita, também não é. Esse aqui não é nem equação, porque tem esse símbolo aqui, que é um símbolo de desigualdade, então não é. Esse aqui tem 3 incógnitas. Não é o que eu tô procurando. E esse aqui tem 2 incógnitas, mas não tem igualdade. Então, também não é. Ok? Então, toma cuidado. Para ser equação, precisa ser uma equação, primeiro. Precisa ser do primeiro grau e precisa ter 2 incógnitas. Beleza? Ok, vamos lá continuar. Agora que vocês já foram apresentados ao que é uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Como que a gente determina a solução de uma equação do segundo grau com duas incógnitas? Porque quando era com uma incógnita, vocês conseguiam determinar o valor do x com facilidade algumas vezes. Por exemplo, nesse caso, o x vale 2. Mas em uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, como é que você sabe para falar quanto vale o x e quanto vale o y? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quando temos uma equação e duas incógnitas, temos infinitos pares ordenados, oh meu Deus, o que é isso? Que satisfazem a equação. Meu Deus, o que são pares ordenados?
Oh, meu Deus, o que é? Vocês lembram lá das aulas presenciais, quando a gente falou de sistema de coordenadas? Um par ordenado nada mais é do que uma coordenada cartesiana, x e y. Por exemplo, lá quando vocês faziam 1 e 2, né, que vocês andavam 2 para cá e subiam 2, aí marcavam um pontinho. A gente até jogou lá o Batalha Naval, não sei se vocês lembram, tempos distantes esses de quando a gente estava presencial, certo? Mas é a mesma coisa aqui. Então, existem infinitos pares ordenados que satisfazem essa equação. Vamos dar uma olhada aqui. Esse mesmo exemplo que eu coloquei aqui. X mais y igual a 5. Então, aqui vamos botar os valores do x e aqui vamos colocar os valores do y. Bom, eu tenho aqui a soma de dois números dá 5. Ok. Que números que eu posso colocar ali? Vocês podem chutar aí. Sei lá, o x valendo 2 e o y vale 3. Por quê? Quando eu boto 2 mais 3, dá 5. Opa, então tudo bem, pode ser. Como é que vai ficar a coordenada disso? Bom, a coordenada, o x vem primeiro e o y vem segundo. Nossa coordenada, então, aqui é a mesma coisa. X primeiro e y segundo. Aqui eu coloquei sempre na ordem alfabética, porque pode ser que às vezes as nossas letras sejam A e B, então a nossa coordenada não vai ser x e y, vai ser A, B. Mas é sempre na ordem alfabética, tá, gente? Então, aqui, 2 e 3 satisfazem isso, por quê? Porque a soma deles dá 5, ok? Eu não posso colocar qualquer coisa aqui, eu não posso colocar 1 e 7, porque a soma não dá 5, beleza? Então, o nosso par ordenado vai ficar x no lugar do x e y no lugar do y. Nosso par ordenado é o 2, 3, certo? Esse aqui é só um jeito de dar a nossa resposta, tá? Eu posso colocar x igual a 3 e x igual a 2 e y igual a 3. Tem outros valores possíveis? Sim, tem infinitos. Quero outro. 0 e 5, pode? Pode. Porque se o x vale 0 e o y vale 5, 0 mais 5 até ontem é 5. Beleza? Beleza. E nosso par ordenado ficaria 0, 5. Tem uma pergunta para vocês. Se eu falo o 3, 2... x valendo 3 e o y valendo 2. É o mesmo que esse daqui? Então, aqui o ponto ficaria 3, 2. Essas duas coordenadas são iguais? Lembra, e eu espero que vocês lembrem, que não é igual. Aqui, 1, 2, 3, aqui, 1, 2, 3. Esse pontinho aqui, ele anda 2 e sobe 3, é esse daqui. Já esse aqui, ele anda 3 e sobe 2, é esse daqui. Reparem que são dois pontos diferentes, tá? Então, tem diferença se eu inverto a ordem. E nem sempre o invertido vai dar certo. Nesse caso, vai dar porque é uma soma comutativa. Mas, às vezes, não vai dar. Então, vamos lá. Quero outro que dá certo. 1 e 4, pode? Sim, 1 mais 4 é 5. Outro, 1,5 e 3,5, pode? Sim. 1,5, ponto vírgula, 3,5, pode também. Quero que vocês coloquem aí embaixo nos comentários mais opções. Escrevam aí pra ver. Tem infinitas soluções. Então, se alguém comentou, você pode comentar outro, mas, por favor, interajam e escrevam. Quero ver comentários, beleza? Eu vou avaliar e vou dar maisinhos para quem comentar aqui no vídeo, beleza? Então, comentem aí com pares ordenados que podem satisfazer essa opção aqui. Ok, vamos lá. Aqui, vamos dar uma olhada para esse exemplo. Na equação 2x menos y igual a 8, responda. Quanto vale o y se o nosso x vale 4? Bom, eu tô dando um valor para vocês e eu quero saber quanto que vale o outro. Tem como fazer isso? Tem. Por exemplo, se eu falo nesse caso que x vale 2, então aqui eu tenho que vale 2. Que número que somado com 2 resulta em 5? Esse número é o 3, tá ali. Aqui é a mesma coisa. Eu dou um valor do x, no caso, e peço o valor do y. Então, nada mais é do que você substituir ali, ó. No lugar do x, você vai substituir o 4, porque você já sabe esse valor, e o que você quer descobrir é o y. Então, vamos lá dar uma olhadinha. 8 menos y é igual a 8. Tá aqui, ó. 2 vezes 4 é 8.
Então, que número que, quando eu tiro do 8, resulta em 8 ainda? Espero que vocês tenham respondido certo. Esse número é o 0. Se esse número é o 0, então o nosso y vale 0. E a nossa coordenada qual vai ser? O x vale 4, como eu falei, e o nosso y vale 0. 4, 0, essa coordenadinha aí. Agora, se eu dou o y valendo 2, quanto que vai valer o meu x? Agora, no lugar de substituir no x, igual eu fiz na primeira, porque ele me deu o valor do x, eu vou ter que substituir no y. Vamos lá. 2x menos, agora 2, né? Igual a 8. Bom, que número que quando eu multiplico por 2 e subtraio de 2 resulta em 8? Quem não souber fazer de cabeça, não tem problema, vocês já sabem resolver equações desse tipo. Vai dar 2x é igual a 8 mais 2, né? Porque vai pra cá somando. Isso vai ficar igual a 2x igual a 10. E isso vai dar pra gente que o nosso x é igual a 5, beleza? Então, se o meu y vale 2, o meu x é igual a 5. Então, na hora de marcar o pontinho, eu vou marcar x e y sempre. Tenho como fazer prova real, prof? Tenho. Basta substituir, ó. 4 vezes 2 é 8, 8 menos 0 é 8, tá certo? Aqui, 5 vezes 2, 10. 10 menos 2, 8, tá certo? Beleza? Então, para ser solução, para o par ordenado ser solução da equação, ele precisa satisfazer a minha equação, ou seja, precisa dar certo, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser 8 igual a 8, 9 igual a 9, não pode dar 8 igual a 65, porque 8 não é igual a 65, né, Brasil? Ok? Então, tomem cuidadinho. Tem vários pares ordenados que funcionam com esse daqui. Vou fazer mais alguns exemplos aqui pra vocês, beleza? São exemplos parecidos com o que tem na lista. Então, não saiam do vídeo. Por favor, assistam, tá? Porque depois vocês vêm cheio de dúvida nas listas, que é só terminar de assistir o videozinho que já fica sussa. Bom, pessoal, aqui nessa questãozinha pede para escrever 5 pares ordenados, ou seja, 5 soluções que satisfazem as equações abaixo. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa letra A aqui. Eu preciso escrever 5 soluções possíveis para esta equação. Lógico que não existem só 5, existem infinitas. Mas, nesse problema, a gente quer só 5. Então, vamos lá. Então, para fazer esse tipo de questão, vocês têm que supor um valor para uma das letras, certo? Depois de supor um valor para uma, a outra vem de brinde. Por exemplo, se eu falo que o nosso x vale 1, que número que somado com 1 dá 7? Esse número é o 6. Concordam? Então, aqui a gente vai ter o par ordenado 1, 6. Beleza? Vamos supor agora que o nosso x vale 2. Que número que somado com 2 dá 7? Esse número é o 5. Então, eu vou ter o par ordenado 2, 5. Vamos supor agora para o y direto. Eu quero que o y valha 3. Bom, se o y vale 3, o nosso x vai ter que ser quanto para a soma dar 7? Vai ter que ser 4. E o meu par ordenado vai ser 4 e 3. Ok, posso colocar outro. Posso colocar, sei lá, 0 mais 7 vai dar o próprio 7. E a gente vai ter o par ordenado 0, 7. Pode ir com número negativo, prof? Pode? Menos 1 mais 8 é 7. Então, o nosso par ordenado pode ser menos 1 e 8. Aqui eu já tenho 5, que foi o que eu pedi. A resposta que vocês têm que dar são os pares ordenados, beleza? Então, aqui, ó, essa é uma resposta possível, essa e essa. Tem mais? Tem infinitos, ok? Então, neste caso aqui, a gente tem algumas soluçõezinhas, ok? 5 pares ordenados, ou seja, 5 soluções para essas equações aqui. Vamos fazer para essa agora. Bom, suponha o valor aí, vamos falar que o nosso x vale 1. Então, vou ter que 2 vezes 1 é mais alguma coisa, tem que ser 15. 2 vezes 1 é 2. 2 mais quanto dá 15? 2 mais 13. Então, a gente tem que nosso primeiro par ordenado é 1 e 13. Ó, o que tá no lugar do x e o que tá no lugar do y. Então, 1 e 13. Opa!
1 e 13 não. 1 e 13. Ok? Vamos supor agora que eu quero que o meu y vale, sei lá, 3. Vamos supor que vale 3. Se aqui vale 3, então, que número que vezes 2, somado com 3, resulta em 15? Bom, esse número vai ser 6, porque 2 vezes 6 é 12, 12 mais 3 é 15. Então, nosso x vale 6 e nosso y vale 3. Qual outra que pode ser? Bom, posso colocar 0. 2 vezes 0 mais alguma coisa tem que dar 15. 2 vezes 0 é 0. Que número que somado com 0 dá 15? O próprio 15. Então, eu posso colocar aqui 0 e 15, ok? Aqui a gente só tem 3, eu quero 5. Vamos mais? Posso colocar 2 aqui. 2 vezes 2 mais alguma coisa tem que dar 15. 2 vezes 2 é 4. 4 mais que número dá 15? 4 mais 11. Então, aqui tá o meu x, que é 2, e meu y, que é 11. Ok? Vamos ver outro. Posso colocar o x, o y, vamos fazer com y. O y vale 9, quero que vale 9. Ok, se meu y vale 9, que número que multiplicado por 2, porque é o x que tá vezes 2, não é o y, né? Que vai dar 15. Bom, esse número tem que ser o 3. Por quê? 3 vezes 2 é 6, 6 mais 9 é 15. Então, esse par ordenado vai ficar 3 e 9, ok? Então, temos aqui 5 pares ordenados que satisfazem essa equação. Se quiserem, coloquem mais aí embaixo que dão também, certo? São infinitos. Aqui, x menos y tem que dar 1. Ah, reparem uma coisa importante, tá? Ó, aqui a solução 6, 1, vale, é válida, porque 6 mais 1 é 7. Agora, aqui, se eu troco a ordem, nem sempre é válido. Por exemplo, se eu colocar 3, 6, será que dá? 3 vezes 2 é 6, 6 mais 6 é 12, e não dá 15. Então, esse par ordenado já não dá. Então, nem sempre se dá o par ordenado XY, vai dar o trocado, beleza? Se dá o par 1 e 6, vai dar o 6 e 1. Ou se dá o 6, 3, vai dar o 3, 6. Nem sempre. Esse aqui é um caso que não dá. Aqui também vai ter caso que não vai dar. Bom, vamos fazer aqui exemplos para esse. Bom, se o nosso x, vamos supor um valor aleatório aí, x vale 25. Vamos supor um valor bem alto. Que número que menos 25 dá 1? 24. Então, aqui a gente vai ter o par 25, 24, certo? Pode mais? Vamos lá, mais alguns. Posso colocar aqui no lugar do y mesmo, vou colocar 9. Que número que quando eu tiro 9 resulta 1? Esse número é o 10. Então, a gente tem o par aqui 10 e 9, tá? Esses daqui. Por que aqui eu não peguei esse 2? Porque esse 2zinho, gente, ele já tá na nossa equação. O que eu quero é só os valores do x e só os valores do y. Aqui, só o x, só o y. Aqui vai ser só o x, só o y também. Então, esse 2, ele tá fixo, né? Vamos lá. Pode ser 5 menos 4 igual a 1. Então, vai ser 5 e 4. Pode ser menos 1 e... Opa! Menos 1... Menos 2. Vai dar um positivo? Sim. Menos 1 e menos 2. Por que que vai dar um positivo? Porque menos com menos dá mais. Menos 1 mais 2 é um positivo. Posso colocar 0... Opa, sem parênteses. 0 menos 1 vai ficar 0. Vai dar 1 e o nosso par ordenado é 0 e menos 1, certo? Beleza? Então, tem infinitos, tá? Aqui eu só fiz 5 de cada um, porque aqui no problema pedia 5. Se no problema pedisse 10, vocês teriam que fazer 10. Aqui temos mais um exemplo. 2, 3 é solução, par ordenado 2, 3, é solução dessa equação? Vamos ver. Como é que eu faço para saber se é solução? Basta substituir o x por 2 e o y por 3 e ver se esse resultado vai ser 1. Vamos lá. 4 vezes, no lugar do x, eu vou colocar 2. Porque aqui o x vale 2. Menos
No lugar do y, eu vou colocar 3, porque nesse caso o y vale 3. Igual a 1. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 3... 8 menos 3 é 5. 5 é igual a 1? Não! 5 não é igual a 1. Então, não é solução. Ok? Beleza, isso era pra estar aqui. Não é solução. E de x mais y igual a 5 é solução? Vamos ver. Substituir. No lugar do x, coloca 2. No lugar do y, coloca 3. Bota o sinalzinho. 2 mais 3 é 5. 5 é igual a 5? Sim. Então, é solução. Aqui não é, porque deu uma expressão falsa. E aqui é porque deu uma expressão verdadeira. Beleza? Aqui temos mais um exemplo. Escreva uma equação de duas incógnitas que tenham par ordenado 1, 3 como solução. Então, eu quero uma equação que tenha este par como solução. Bom, eu posso colocar, por exemplo, 2x mais y. Tem que ter essa solução aqui, então, vamos substituir já. 1 vezes 2 é 2, 2 mais 3, que no caso vai ser 3. Vai ser 5. Então, vamos colocar aqui igual a 5. Beleza. Se eu colocasse outra coisa, se eu colocasse, por exemplo, sei lá, aqui 3y. Então, ficaria 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Ok? 3 vezes 3 é 9. 2 mais 9 é 11. Então, aqui seria igual a 11. Também poderia ser. Certo? Percebam que esse par ordenado é solução, justamente porque eu montei para ser, mas percebam, 2 vezes 1 mais 3 vezes 3 vai dar 2 mais 9, e 2 mais 9 é 11, e vai dar 11 igual a 11, então, é solução. Então, a minha equação que eu escolhi é essa. Tem outras, prof, tem várias que dão certo. Até a mais básica, x mais y igual a 4, certo? Beleza. E aqui pede, ó, escreva outro par ordenado que satisfaz a equação que a gente escreveu. Então, agora eu quero um outro par ordenado que satisfaz essa equação. Bom, posso colocar vários. Vamos colocar aqui, pode ser, não sei, vamos colocar 5, não, 5 não, vamos ver outro. 4 e 1, pode ser, ó. O 4, 1 satisfaz. Por quê? 4 vezes 2 é 8. 8 mais 3 dá 11. Olha só. 2 vezes 4 mais 3 vezes 1. Isso vai dar 8 mais 3. E isso vai dar pra gente 11. Então, 11 é igual a 11. Certo? Então, este par satisfaz essa equação. Certo? Se você escreveu outra equação, por exemplo, se você tivesse escrito a mais basicazinha, x mais y igual a 4, esse par ordenado é solução, certo? E se você fosse escrever um outro par ordenado que satisfaz, poderia ser, por exemplo, 3 e 1, o próprio contrário desse, ou até 0, 4, beleza? Então, tem infinitas opções aí. Então, na atividade de vocês, eu tenho uma tarefa parecida com essa. Tenham atenção em qual expressão vocês vão escrever, qual equação, tá? Precisa ter duas incógnitas, precisa ser uma equação, e a solução precisa ser o valor que eu pedi ali, beleza? Ok. Bom, sétimo ano, essa foi a aula de hoje sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas. Na aula que vem, a gente vai ver sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. E aí, o negócio fica um pouco diferente. Não vão ter infinitas soluções, que nem tem esse caso, tá? Deem uma olhada na atividade de vocês. Vai ter exercícios parecidos com estes que eu fiz aqui, tá? Então, tomem bastante cuidado na hora de fazer. Verifiquem se o par ordenado realmente dá certo, substituindo o x pelo valor que você indicou e o y por outro valor, certo? Mas substituam, façam as continhas, deixem as continhas na folha, é importante na hora de eu corrigir, tá bom? E tenham bastante atenção, lembrem que esse x e esse y, eles valem alguma coisa, eles têm um significado, eles não são
só letras, eles são letras que representam números, tá? Então, aqui eu posso falar um número mais outro que dá 7, por exemplo. Um número mais outro que dá 7 é x mais y que dá igual a 7, que é que nem este exemplo aqui, beleza? Na hora que vocês forem escrever, tomem bastante esse cuidado, beleza? Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.